Senhor Paulo, então já vamos começar. Acho que vai ser interessante se o senhor abordar um pouco de como foi a sua chegada aí na Europa e a percepção que o senhor teve justamente dessa questão da imigração, né? Conta um pouquinho da história do senhor, que o senhor passou na Inglaterra também, e fazer um comparativo, né, de como que está agora. Como que era a situação quando o senhor chegou na Europa e qual a situação atual da Europa? Legal, é bom a gente dar até para fazer uma comparação, isso é bastante interessante, porque eu cheguei em 2008 e fiz o pedido de asilo aqui na Itália. Eu conto no livro isso, para quem lê o livro sabe, eu fui enviado para um centro de acolhência que ficava, na verdade, dentro de um presídio, né? Eles separaram uma ala do presídio só para quem estava esperando uma decisão do tribunal de asilo. Tem um nome específico esse tribunal e eu não me lembro agora. Eu fiquei ali naquele período, 15 ou 20 dias, esperando uma decisão, e quando eu saí de lá, eu apenas recebi o direito de permanecer na Itália como asilado, sem nenhuma ajuda de custo, sem nada. Tanto é que, junto comigo, tinha alguns nigerianos cristãos que foram expulsos da Nigéria porque eram cristãos, e eu até tive que ajudar financeiramente um deles, porque eles não receberam absolutamente nada. Quando você recebe o aviso da polícia dizendo, olha, você foi aceito, você obrigatoriamente tem que deixar esse centro de acolhência e você não tem onde dormir, onde morar. Você vai para a rua. Então, eu ajudei financeiramente um deles, porque ele realmente não tinha condição nenhuma, não tinha nem um centavo no bolso. Agora, passado esse período todo, nós estamos em 2024, essa onda começou, na verdade, em mais ou menos 2018, 2017, com muita força. Hoje, por exemplo, uma pessoa que chega aqui na Itália e pede asilo, ela recebe casa, comida, ela recebe roupa, um telefone celular, cartão de crédito e dinheiro no bolso. Isso se ela vem de certos países. Não é que se um brasileiro chegar hoje e pedir asilo aqui, ele vai receber isso. Isso é especificamente para pessoas que vêm do continente africano e que são muçulmanos, ok? Esses recebem todos esses benefícios. O que pouca gente fala, e que a gente deve entrar nisso com certeza, é que são ONGs de esquerda que estão fazendo isso. Muita gente fala da escravidão, em que o branco ia buscar o negro na África e levava para trabalhar como escravo. Nós estamos vendo a mesma situação. As ONGs hoje estão indo na África, pegam as pessoas, cobram delas uma taxa para embarcar, e quando chega aqui, elas recebem uma outra parte do dinheiro. Além disso, essas ONGs também estão arrecadando dinheiro em nome de refugiados. Então, virou um comércio, na verdade. É essa a diferença básica. Eles não têm que esperar por uma decisão, eles já chegam basicamente aqui, já asilados, a não ser que tenha alguma coisa muito ruim na ficha deles, que eles acabam indo embora. Porém, eu também contei isso no meu livro, em 2014, que eu descobri isso quando eu pedi asilo, a maioria deles já vem instruído a rasgar todos os documentos. Por quê? Sem documento você não pode ser mandado de volta, ok? Eu não posso mandar um imigrante ilegal para casa se eu não sei de onde ele veio. Ele pode falar português, pode falar inglês, pode falar francês, mas eu não tenho o documento dele, eu não posso mandar ele para casa, porque eu não sei de onde ele veio. E ele não vai falar, obviamente, de onde ele veio. Então, essa situação, essa estrutura toda que foi armada, ela é muito constrangedora quando você lê notícias da imprensa, que diz, olha, nós recebemos mais tantos refugiados, só que nós temos que entender o seguinte, tem gente hoje nos Estados Unidos, são milhões, né, que estão chegando lá, no Canadá, na Austrália e na Europa. São milhares de pessoas, em alguns países, como os Estados Unidos, já chegou a 1 milhão, na Inglaterra também já chegou a mais de 1 milhão, e eu quero entender de qual guerra eles estão se refugiando, porque a gente não tem notícia dessas guerras, a gente não sabe, a maioria vem do continente africano, são muçulmanos, ou paquistaneses do Oriente Médio, iranianos, mas não tem uma causa violenta que pudesse
justificar toda essa leva de imigrantes. E aí tem um ponto que é o principal, que inclusive hoje tem notícias de que a coisa está estourando na Inglaterra, a coisa está feia lá. Eu não sei se vocês sabem, essa semana um muçulmano ele atacou 10 crianças e 2 adultos. 3 meninas morreram, né, à faca. E isso está revoltando demais a Inglaterra, porque não se vê nenhum movimento para impedir isso, porque tem aquele papo da diversidade, do multiculturalismo que a gente tem que respeitar e etc. E isso também é uma outra grande bobagem. Primeiro que a diversidade ela é uma coisa estúpida. Eu não posso misturar água e óleo, que são diferentes, e achar que vai dar uma mistura homogênea. É óbvio que não vai dar. E a mesma coisa, a gente tem insistido nessa teoria de esquerda de que você mistura os diferentes que fica tudo igual, e não é verdade, né? As pessoas que vêm, por exemplo, muçulmanos da África, eles evacuam dentro do supermercado, na calçada, nas ruas, eles estupram mulheres. Na Alemanha chegaram a criar cartilhas para distribuir, ensinando esses caras a não estuprarem, que não faz parte da nossa cultura. Então, você vê a gravidade da situação. São pessoas cuja civilização é completamente diferente da nossa. E somos obrigados, por lei, a respeitar tudo isso, porque senão nós somos presos. Nós somos acusados de racismo, xenofobia e tudo mais. Então, hoje, a Inglaterra está em chamas, porque ninguém aguenta mais. A Inglaterra está no topo. O que vem acontecendo na Inglaterra é muito grave. E não há resistência, nenhuma resistência. E aí você começa a ver formação de grupos, né, como aqui na Itália já tem, um grupo praticamente nazista mesmo, fascista, que vão às ruas. Eles não se movimentam, eles não fazem muito burbúrio, né? Eles se unem em uma determinada data, vão lá, sauda Hitler e volta para casa. Eles estão dando um sinal de que eles estão atentos ao que está acontecendo. E uma hora isso vai explodir. O mesmo tem na França, o mesmo tem na Áustria, o mesmo tem em vários pontos da Europa, Espanha também, onde as pessoas não aguentam mais. Isso virou um inferno, né? Então, basicamente, o problema da imigração é essa. Nós estamos falando de pessoas que se declaram refugiados de uma guerra que não existe. Eles chegam aqui sozinhos, sem mulher e filhos, na idade militar, entre 25 e 30 anos. Chegam felizes, muitas vezes com fone de ouvido, um celular. Você não vê ninguém chegando ferido, né? Você não vê ninguém precisando de atendimento por causa da guerra que sofreu. Chegam saudáveis e tudo mais. Então, esse é o grande problema de hoje. Que, só justificando o que eu disse sobre o Iago, eu não vejo isso como uma polêmica, eu vejo isso como uma covardia da sociedade moderna. Nós estamos acovardados. E eles vão dominar, não demora muito. Basicamente é esse o que eu tinha a dizer aí no começo.